Olá, amigos e amigas, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, estudos que estamos realizando semanalmente, agora às quartas-feiras, às 20 horas. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que o Mestre nos inspire, para que nós possamos aproveitar esses minutos que aqui estivermos estudando junto a doutrina espírita, Deixo aqui o abraço fraterno a todos aqueles que venham assistir esse vídeo em outro dia, E hoje, então, dia 2 de fevereiro de 2022. Nós estudamos na semana passada o tópico Ocupações e Missões dos Espíritos. E hoje nós vamos começar um capítulo novo, que é o último capítulo da segunda parte do livro. Nós vamos, hoje, creio que não, porque é um capítulo maior, mas a gente vai encerrar logo essa segunda parte do livro, e vamos logo entrar naquela terceira parte sobre as leis morais. Hoje nós vamos estudar então o tópico Os Minerais e as Plantas, tá bom? Que é ainda na segunda parte do livro, legal? Nosso boa noite aqui, a nossa amiga Evani, dizendo aqui, se possível, peço oração para o pai Egídio, No final a gente faz então, Evani, uma oração, uma vibração, e pedindo em favor de todos, em especial ao seu pai, então. Nosso boa noite, nosso abraço aqui aos amigos e amigas que estão chegando, aqui pelo Face, nossa amiga Maraísa Bugarelli, Azaide Calil, boa noite, Thaís Cunha, dizendo que seja mais uma noite inspirada, se Deus quiser, Thaís? Jesus nos inspire a todos. A Silvia Guerra, querida amiga, também aqui presente, Giselda Fontanese, amiga Alícia Caetano, boa noite, amiga Odete Oliveira, muito boa noite, Odete, bem-vinda. Nossa amiga Rocha Forte, bem-vinda, muito bem-vinda, Rocha Forte, uma boa noite. Zuleide Carvalho, Carla Olsen, amiga lá do Farol de Luz, de Pelotas, muito bem-vinda, Carla. O amigo Leandro Boré também aqui com a gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, nós vamos estudar o tópico Os Minerais e as Plantas, Dentro do último capítulo da segunda parte do livro, que o título desse capítulo é Os Três Reinos, tá bom? E logo a gente adentra então aquela terceira parte do livro que eu cito tanto, que é a mais importante ao meu ver, porque trata das leis morais. A Rocha Forte dizendo aqui, boa noite da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Muito bom, muito bem-vinda, Rocha Forte. Um abraço aí a todos os amigos da Sociedade Irmã Lavínia. Inclusive, estou feliz que recebi um convite para participar de uma live também da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Um abraço a todos aí. E logo então a gente se encontra com essa live também. A Eliane Ferreira Gomes, boa noite, Eliane, bem-vinda. Bom, então, pessoal, nós vamos iniciar hoje a partir da questão de número... Bom, antes disso, vamos só fazer uma observação aqui. Maria Helena Butião também, bem-vinda, Maria Helena. Só fazer uma observação, porque esse capítulo eu acho bem interessante, porque ele vai mostrar pra gente, dados sobre informações, sobre a criação de Deus, sobre a criação divina, sobre os reinos da natureza, e também sobre a evolução do princípio inteligente, que eu acho que é algo assim muito interessante para a gente buscar conhecer, porque é um tema delicado, até precisa aprofundar esse entendimento. A gente vai tentar buscar aquilo que a gente consegue,
entender a esse respeito, para que a gente possa aqui compartilhar. Lembrando então, amiga Neuza Marquisola, bem-vinda, Neuza, boa noite, viu? Lembrando, pessoal, que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Há 4,5 bilhões de anos o planeta Terra foi criado. E a espécie humana demorou muito para surgir na face da Terra, para a gente ter essa ideia de que o planeta viveu, né, existiu muito tempo sem a presença do ser humano. Divina Ruda aqui no Instagram também, boa noite. Os primeiros seres humanos, se a gente for considerar de acordo com os dados da ciência, né, aqueles seres bem ainda animalizados, né, seres bem lá da idade antiga, né, os primeiros seres dizem aqui que surgiram mais ou menos há 2 milhões de anos. Mas vejam bem, 2 milhões de anos para 4,5 bilhões de anos, vejam quanto tempo que a Terra permaneceu sem a presença do ser humano. É algo interessante. Tinham muitos seres vivos, porque no início da formação do planeta, era uma bola de fogo incandescente. Não tinha vida nenhuma, nem de nenhum ser vivo. Depois de muito tempo, né, de milhões de anos que a Terra foi resfriando, né, aí começaram os primeiros seres nas águas dos oceanos, os seres unicelulares, aqueles seres bem simples, mas o ser humano mesmo só veio a surgir agora, muito recente, porque 2 milhões de anos, perto de 4,5 bilhões de anos, é quase nada, né? Então, para a gente ter essa ideia aí, que vamos falar hoje sobre esses reinos da criação, né? Vamos falar sobre os minerais, sobre os vegetais, sobre os animais e sobre o ser humano. Não só hoje, mas nas próximas, creio que mais uma ou duas lives seguintes, para a gente concluir esse capítulo. Amiga Ana Lúcia Olive, boa noite, Ana Lúcia, bem-vinda. Então, vamos lá, nós vamos partir da questão 585, tá bom? A pergunta é a seguinte: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? E os espíritos responderam para Kardec: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Bom, aqui a pergunta de Kardec é bem interessante, porque eu creio que ele está querendo basicamente saber como que poderíamos classificar os seres humanos na classificação dos seres, né, dos reinos da natureza. Onde encaixar o ser humano? Porque existem classificações que dizem que existem minerais, vegetais e o reino animal. Então o homem que eu digo, né, espécie humana, estaria incluída no reino animal. Então os espíritos respondem aqui que depende do ponto de vista. Olha que interessante. Se a gente considera o ponto de vista material, apenas olhando pela matéria, pelo lado orgânico, né, não vendo questões morais nem intelectuais. Se a gente observa apenas a parte material, então só existem na natureza seres orgânicos e seres inorgânicos, ou seja, aqueles que têm vida e aqueles que não têm vida, não têm vitalidade. Agora eles dizem, mas se a gente considera do ponto de vista moral, né, os seres humanos constituem uma classe à parte, é lógico, né? Aí a gente teria então mineral, vegetal, animal e hominal. O termo hominal foi até Emmanuel quem trouxe esse termo aí, né? Kardec não usava o termo hominal. Mas para ficar claro que existem então, podemos considerar assim, 4 graus aí de classificação nos reinos, né? Kardec aí faz um comentário nessa pergunta,
Ele responde, né, que o mineral, como sabemos, é só matéria inerte, né, só uma força mecânica. As plantas são dotadas de vitalidade, têm vida, né? Os animais, além da vitalidade, têm uma inteligência instintiva limitada, né? E os humanos têm tudo que tem nas plantas e nos animais e domina as outras classes, porque tem uma inteligência especial. Então, acho que essa primeira questão dá uma ideia do todo aí, né? Para a gente compreender que a espécie humana está muito acima das outras espécies. Nós vamos ver aqui que quanto ao corpo, assemelha-se muito ao corpo dos animais, né? A constituição física dos animais. Mas nós não podemos deixar de lado a diferença imensa, né? Com relação à inteligência e à moral, né? Bom, mas a gente vai avançando aqui. Qualquer coisa aí vocês coloquem algum comentário aí para a gente interagir. Na pergunta 586, Kardec fala o seguinte: tem as plantas consciência de que existem? Pessoal que gosta de planta aí, vamos entrar um pouquinho agora nos vegetais, né? A Denise Cecília também, boa noite, Denise, bem-vinda. Então, tem as plantas consciência de que existem? E a resposta, não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. E a 587 em seguida, porque já trata junto ali do assunto, 587, experimentam sensações, né, as plantas, sofrem quando as mutilam, que é algo interessante também, né? E eles dizem, elas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não tem a sensação da dor. Então aqui, eu acho que está bem claro, né? Oi, Lourdes, boa noite. Está bem claro aqui que as plantas não pensam e não têm percepções, né? Por consequência, elas não sentem dor, porque a gente fica naquela preocupação, né? Corta uma planta, a pessoa às vezes agride ali um vegetal, uma planta, né? Como que será? A planta sente essa dor, né? Então vamos ver bem o detalhe. Ela não tem especificamente a dor, porque a dor a gente sabe um pouquinho, né? No corpo humano é um processo complexo. Porque a gente, a hora que machuca uma parte do corpo, existe uma comunicação daquela parte lesada através do sistema nervoso que vai até o cérebro, né? E o cérebro é que emite, que tem a sensação ali da dor e emite aquela resposta, né? Para amenizar o problema ali, né? Então libera algumas substâncias ali no organismo. Então é lógico que a planta não tem esse sistema complexo, né? Sistema nervoso, parte cerebral, então a planta não sente dor. Mas eles dizem aqui, mas ela recebe as impressões físicas. Aqui que é interessante, né? As plantas então reagem às reações materiais. Quem cuida de planta sabe. Por exemplo, fizeram alguns experimentos, né? Colocaram uma planta, que essa planta seria ali visitada por algumas pessoas que só levariam uma fala agradável, né? Uma fala melodiosa, elogiando a planta, um carinho, né? Aquele bom trato com a planta. E outra planta era colocada para que as pessoas chegassem e com palavras mais duras, agressivas, ameaçando. E aí foi comprovado que a planta que recebe ameaça, palavras duras, ela sente diferente daquela que recebeu palavras bondosas, amorosas, né? Então é isso que eles estão dizendo aqui. As plantas reagem de acordo com as ações materiais, de acordo com o que a gente oferece às plantas, elas sentem isso, né? Tem até aquela planta, não sei nem qual o nome, que dizem que, dependendo do olhar, até seca a planta, né? Então, essa energia que a gente exala, né? Essa vibração, essa questão fluídica que a gente envolve as plantas com esses fluidos bons ou perturbadores, né? Pode afetá-las sim.
O Tiago Sampaio aqui também. Olha lá, o parente, muito bem-vindo, Tiago. A Thelma Fonseca, muito boa noite, muito bem-vinda. A Cristina Caon aqui também no Instagram. Boa noite, Cristina Caon. Bem-vinda, viu? Bom, o que mais aqui que a gente pode dizer? A Evani está dizendo aqui, arruda, acho que é a planta, né? Obrigado, Evani. E seca mesmo, então, dependendo do jeito que olha a planta ali, né? Às vezes pode ser um olhar de cobiça, de inveja, né? A planta acaba, às vezes, ressentindo, né? O Leandro dizendo aqui, tem uns que seca até pimenta. Legal, Leandro. A nossa amiga Loiva Carnop, boa noite, Loiva, bem-vinda. Que isso, Loiva, que bom que você está aqui também, não tem nada de atrasada não. Legal, Tiago. E seca mesmo, né, Divino? Então, para a gente perceber que as plantas sentem, né, a forma como que nós as tratamos. Então, vejam bem, não é dor, mas elas sentem aquela vibração, né? Sentem a energia que a gente vai. Então, por isso que as pessoas dizem, né, que aquelas pessoas que gostam de cuidar das plantas, que vão com aquele amor todo, né, as plantas ficam viçosas, ficam belas, né? Ana Lúcia, que gosta bastante de planta também, de flores, né, Ana Lúcia? Dizendo que não precisa nem olhar, parece que ela sente a energia. Então, é isso mesmo, né? As plantas são muito sensíveis, pelo que a gente vai percebendo, né? E na questão 588, né, só comentando rapidamente, para não ler todas, Kardec comenta sobre a atração entre as plantas, como se uma fosse atraída para a outra, né? E ele pergunta se isso não depende, não é uma questão de vontade, será que uma quer ser atraída para a outra, é uma questão de escolha delas? E os espíritos respondem que aí atua uma força mecânica da matéria, sem que elas possam se opor a isso. Para a gente perceber que as plantas não têm uma questão de escolha, né, de vontade, é tudo mecânico que acontece, é tudo, nem instinto não é, como a gente vai ver mais à frente. Então as plantas existem apenas uma atração da própria química, né? Se a gente pega, por exemplo, dois corpos da química, que se atraem um para o outro, isso aí é uma combinação química, né? Não tem nada de desejo, de vontade, para a gente compreender que a planta ainda está no estágio ali de apenas é um ser vivo, né? Mas que não tem nem vontade, nem instinto, nenhuma inteligência também, e não sente a dor, mas sente, né, a reação material aí de como a gente possa tratá-las, né? Mas vamos falar mais um pouquinho ainda sobre isso. A Maria Helena dizendo que tem o hábito, né, de falar com as plantas. É legal isso aí, né? Porque elas sentem, né, a nossa energia, a nossa vibração. Se a gente está falando com elas não entendem as palavras que nós estamos falando, é lógico, né? Mas elas sentem aquela vibração, aquela coisa gostosa que as palavras carregam, né, Maria Helena? Elas sentem aquele amor que nós estamos endereçando a elas. Então não é nada de louco isso, acho que é muito legal, né, conversar com as plantas. Eu converso muito com os bichinhos também, mas com as plantas também, né? É muito normal, não tem nada, creio eu, não tem nada de errado. Bom, na questão 590 agora, pergunta assim: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Então aqui, tá vendo, ele já está querendo saber sobre esse instinto, mesmo que seja de conservação, para ver se existe, como nos animais, né? Oi, Rosa, Luzia. Boa noite, Rosa, bem-vinda. E eles respondem: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora,
a isto não dais o nome de instinto. Então, isso que a gente comentou um pouquinho, né? Das combinações químicas aí. Então, aqui eles estão querendo deixar claro, né? Que o instinto é uma característica dos animais, nós sabemos isso, vamos falar até um pouco à frente. Os animais têm um instinto e têm até uma inteligência, né, embrionária, como a gente vai comentar. Mas nas plantas não existe nem instinto, para a gente ficar claro. Eles dizem aqui espécie de instinto, né? Só que no final da resposta, vocês perceberam que eles falam que essa combinação que existe entre os elementos na química, a gente não chama isso de instinto. Então eles estão dando a entender que a gente não deveria usar a palavra instinto para as plantas, né? Porque é algo puramente mecânico. O instinto denota ali uma inteligência uma inteligência pequena ainda, mas denota uma inteligência. E aqui então, pessoal, a gente começa a perceber o quê? Eu sei que o assunto fica às vezes um pouco complexo, mas para a gente começar a pensar sobre isso. Não sei se todos já ouviram falar sobre o princípio inteligente. O que seria o princípio inteligente? Seria, vamos pensar assim, como se fosse um espírito, mas na sua fase primária, na sua fase de início de desenvolvimento. Então, o princípio inteligente é aquele que não é ainda um espírito. Ele anima os animais. Vamos pensar assim, um cachorrinho, um gato, um animal qualquer. Ele tem esse princípio inteligente. O que quer dizer? Quando o animal morre, ele não tem só corpo, é como nós. A hora que o animal morre, esse princípio inteligente se desliga daquele corpo do animal e reencarna. Olha que interessante. Existe a reencarnação do princípio inteligente. Esse princípio dos animais não é espírito ainda, para a gente não confundir. Só depois de percorrer toda a trajetória evolutiva, né, em todas as espécies animais, dos mais simples aos mais inteligentes, esse princípio lá no final da escala evolutiva dos animais, muito provavelmente nos macacos, né, que são os seres mais evoluídos, ele sofre uma transformação para começar a habitar corpos humanos, né? Mas isso só depois de muito tempo estagiando no reino animal. Então eu estou falando isso porque para a gente compreender que na planta ainda não existe esse princípio individualizado, porque é complexo o assunto. Eu sei, não vamos aqui entrar muito a fundo para não dar um nó aí na cabeça, né? Mas esse princípio, eles dizem que ele sofre uma individualização. Então passa aquela ideia que desde os vegetais existe uma preparação já desse princípio inteligente, já nos vegetais, possivelmente nos minerais, mas que ele se individualiza em determinado momento. Individualiza quer dizer o quê? Ele passa a ser único a partir daquele momento. Ele começa a reencarnar sendo sempre ele mesmo. Então, para mim, pelo menos, fica a ideia, fica claro, de que acontece essa individualização nos animais. Nos vegetais, pelo meu entendimento, não existe ainda a individualização desse princípio inteligente. Se quiserem aí comentar, tem pensamentos diferentes, a gente troca ideia aqui, estamos aqui tentando estudar, né? Então, o nosso amigo Luiz Otávio, um abraço, meu amigo, bem-vindo, muito bem-vindo. A Rita Tavares também, boa noite, Rita. Então, para dar essa ideia aí, né, que as plantas não têm o instinto, né, tá? E na pergunta 589, Kardec pergunta, interessante, ele dá um exemplo de uma planta chamada Dionéia. Olha que interessante. Eu não conheço, mas inicialmente vocês conheceram a Dionéia. Eles dizem que a Dionéia é uma planta que a mosca pousa sobre ela, né, na pétala ali, na superfície da flor, né? Então a mosca, a hora que pousa, ela fecha e prende a mosca. Olha que coisa. Ela prende a mosca e acaba se alimentando da mosca. É uma planta carnívora. Olha cada coisa que existe, né? Então Allan Kardec pergunta se essa planta não seria já
assim, aquela transição entre o vegetal e o animal, porque ela já é uma planta carnívora, está se alimentando de um inseto, né? E os Espíritos falam que tudo na natureza é transição. Olha que legal. A gente vai percebendo, né, que existe uma evolução constante. É como Darwin, né, fala sobre a teoria da evolução das espécies, né? Vai havendo uma evolução constante, contínua. Então, aqueles vegetais mais aperfeiçoados, mais preparados, mais complexos, mais desenvolvidos, eles vão se aproximando do reino animal, né? Então, essa Dionéia, muito provavelmente, seria aquele tipo elo de ligação entre o vegetal e o animal. Ela está entre, né, os vegetais e entre os animais. Ela ainda é vegetal, mas ela está ali naquele elo de ligação. Está dando para entender essa ideia? Que existe então essa evolução constante, contínua, e existe essa transição, assim como do reino animal para o reino hominal, né? Vai haver também a transição. As espécies animais, existem as mais simples e as mais evoluídas. A hora que chega no nível mais evoluído da espécie animal, o princípio inteligente que habita esse animal, ele vai sofrer uma transformação e passar a habitar os primeiros corpos mais rudimentares dos seres humanos, que são aqueles lá antigos, né? Pitecântropos ou pitecantropos, não sei onde vai o acento aí, mas aqueles seres bem antigos considerados já humanos, tá bom? Será que ficou mais ou menos claro isso, pessoal? Se alguém discorda, quer colocar um outro ponto de vista. A Vera aqui também no Instagram, boa noite, Vera, muita paz para você também. Bom, aí então a gente fecha com essas questões, são algumas que eu acabei lendo, sobre o mineral e as plantas. Agora nós vamos falar sobre os animais e o homem, o ser humano, tá? Para a gente dar uma ideia aí dos reinos da natureza, né? Se alguém está digitando alguma coisa aí sobre a minha pergunta, pode continuar digitando, depois a gente comenta, tá? Eu vou avançando aqui, mas podem colocar aí a observação de vocês, tá bom? Bom, sobre os animais e o homem, nós vamos na questão número 592, tá bom? Que é a seguinte pergunta: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação. Legal, Vera, obrigado pelo retorno, dizendo que ficou claro aqui no Instagram. Tá bom, né? Dentro das minhas possibilidades. A Diair é alguém também. Muito bem-vinda, Diair. Um abraço, viu? Então, na 592, se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Essa pergunta é bem interessante, né, de Kardec, porque a gente percebe que muitas pessoas até dizem isso, acham isso, né? Tem pessoas que dizem assim: nossa, tem animais que são são melhores que o ser humano, né? Tanto na questão de atitude, e também na inteligência, né? Porque animais são muito assim, até avançados com relação a muitos seres humanos, né? Então essa pergunta de Kardec é bem interessante, né? Ele quer saber se existe uma linha de demarcação para dizer até onde, né, chega o animal. Aqui a Regina Alck, boa noite. Que isso, não tem que pedir desculpa nenhuma, sempre bem-vinda a qualquer horário. Obrigado, Maria Helena, obrigado pelo retorno. Então eles respondem assim: a este respeito é completo o desacordo entre vossos filósofos. Olha que interessante. Eles dizem assim: querem uns filósofos que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte,
que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Vejam que resposta, né, que os Espíritos dão, muito inteligente, muito sensata. Oi Simone, Otávio também, boa noite. Então é lógico que aqui está que existe uma diferença muito grande entre o ser humano e o animal. Não tem o que discutir sobre isso. Apesar de muitos animais mostrarem até uma inteligência até grande, mostrarem comportamentos, né, que, como dizem algumas pessoas, são melhores do que alguns seres humanos, não tem diferença entre o ser humano, existe uma diferença enorme entre o ser humano e os animais, tá? A gente não pode confundir isso. Animal é animal, homem, seres humanos são seres humanos. O que acontece é o que eles disseram aqui. O ser humano, pelo seu livre-arbítrio, pode descer muito baixo, ou seja, pela sua liberdade de escolha, ele age tão mal, tão cruelmente, de forma tão, insensata e ignorante, com a ignorância, que ele fica numa situação parecendo abaixo dos animais, mas ele é superior aos animais, porque o ser humano tem inteligência, pensamento contínuo, livre-arbítrio, isso tudo o animal não tem. A gente não pode confundir. O animal só tem instinto e uma inteligência embrionária, que está em desenvolvimento, né? Então, o animal, como dissemos, ele está ali presente nele o princípio inteligente. Aquele princípio que um dia vai se tornar espírito, mas que não é um espírito ainda. No ser humano já é espírito, mas esse espírito do ser humano, pela sua liberdade de ação, pode agir muito mal. Então a gente não confundamos isso, né? Ser humano é ser humano, animal é animal. Então a diferença muito básica aqui é livre-arbítrio, razão, moral, né? Oi Valerinha Nil também, querida amiga, muito bom aqui também, dizendo muito interessante, gratidão pelo aprendizado. Que bom, fico feliz com a tua presença aqui também. Que mais podemos dizer aqui? Então, no caso, o animal só age por instinto. A Rita colocando aqui, né? E a maldade humana? Deus tenha misericórdia. Pois é, Rita, é isso que a gente está dizendo. A maldade humana, infelizmente, né? Tem horas que toma proporções assustadoras. A gente vê ser humano fazendo atrocidades, né? Cometendo atos que... Por isso que muitos dizem que preferem os animais, entendeu? Porque o ser humano desce muito baixo, às vezes, pela sua liberdade. Agora, Rita e todos, nós não podemos esquecer que foi Deus quem criou assim. E outra coisa que nós não podemos esquecer, gente, não é absurdo o que eu vou dizer. Deus ama esses seres que cometem a maldade infinitamente. Pode parecer estranho, mas Deus ama, porque são filhos de Deus, entendeu? São irmãos nossos. Um dia, esses que cometem atrocidades, crueldade, essa maldade exagerada, vão ser também espíritos de luz, seres bondosos, vão chegar a ser anjos um dia. Então, assim, Deus criou sabendo que a hora que Ele concede o livre-arbítrio, o ser humano pode cometer muito mal, muita maldade, mas Deus permite, veja. Se Deus permite, como que a gente pode querer criticar isso?
faz parte da criação divina. Deus quer que a criatura aprenda que o mal não compensa, aprenda a deixar o mal de lado pelas suas escolhas. Então isso faz parte da criação divina. Deus criou da forma mais difícil. Ele poderia ter nos criado todos perfeitos, se Ele quisesse. Ele é Deus. Mas Ele nos criou com o potencial da perfectibilidade. Nos criou com condições de sermos perfeitos pelas nossas conquistas. Ele fez o muito mais difícil. Porque Deus, a gente vai percebendo a perfeição absoluta do Criador, né? Inteligência suprema, como diz a questão 1 do Livro dos Espíritos, né? A Denise dizendo aqui, como os pais amam os filhos apesar de suas falhas. É essa a ideia, em menor escala, né, Denise? Certinho. Uma mãe vai defender o filho por mais, né, que ele esteja agindo no mal. A mãe, principalmente, o pai também, mas a mãe principalmente vai sempre amar o filho, né? Por isso que aquela ideia de inferno não dá para existir. Porque pensem, se uma mãe fosse levada ao céu e o filho ao inferno, que mãe que ficaria no céu sabendo que o filho está no inferno? Ela ia querer ir para o inferno junto com o filho. Então, para a gente ver que essa ideia de inferno não existe, não faz sentido, né? A Vera dizendo aqui, né? Todos estamos em evolução, Deus é justo, o livre-arbítrio é nosso. É justamente, Vera, é isso mesmo, muito obrigado. A Rocha Forte dizendo aqui, Deus ama todos os filhos igualmente, né? Porém, Ele conhece cada um deles e permite que cada um use seu livre-arbítrio. É isso, justamente, obrigado, Rocha. É justamente isso, Deus ama a todos, sabe a capacidade de cada um, sabe que cada um está num nível evolutivo. A gente não pode exigir daquele que está aprendendo, começando a evolução, aquilo que o que está lá em cima já adquiriu. Não dá para misturar, né? A Shirley Santana, boa noite, Shirley. Muita paz para você também. E a Mário Rapanello, bem-vindo, Mário, aqui no Instagram também, dizendo, transição na vida terrena faz lição, evoluir um pouco cada fase. É isso, né? Transição na vida terrena. Nós estamos todos no mesmo planeta, mas em níveis diferentes de evolução. Estamos aí num aprendizado constante, né? A Rita dizendo, é isso, mas na hora do vamos ver, né? É nisso que eu acredito. Eu sei, Rita, você tem razão. É difícil, a gente sabe a teoria, né? Mas na hora de compreender, de aceitar, né? A gente acaba tendo aquele impulso ali de revolta até, né? Mas vamos aproveitar essa fala da Rita, que é bem interessante, né? Para a gente pensar nisso, pessoal. Quando a gente ouve o noticiário de alguém, né, cometendo um crime bárbaro, uma atrocidade, uma violência, uma agressão, né, coisa assim absurda, eu penso assim, olha, esse que está cometendo esse ato, na verdade, ele é um pobre coitado, porque ele está contraindo uma dívida com a lei divina. Essa pessoa está se comprometendo seriamente com as suas reencarnações futuras, porque ela vai expiar essa falta. Ao passo que aquele que sofreu a agressão, né, acabou quitando uma dívida que tinha com a lei divina, se liberta do mal. Enquanto um se liberta, o outro se prende à dívida com a lei divina. Então eu penso que a gente deve tentar fazer um exercício de tentar, pelo menos tentar, quando ouvir uma notícia dessa, triste, lamentável, comecemos, mesmo que forçado, orar por aquele que cometeu esse ato. Orar por esse irmão, é um irmão, gente, não vamos esquecer disso. Por mais, ele está doente, é um enfermo da alma, entendeu? Vamos tentar orar por ele, para que ele consiga logo se arrepender do seu ato e tentar se tornar alguém melhor, que Deus tenha misericórdia dele. Para a gente mudar um pouco essa ideia de agravar ainda mais a situação desse infeliz, né, que comete atos tão bárbaros como esse, né? Para a gente começar mesmo que forçado, orar por esse, até que fique algo espontâneo, que a gente passa a ter compaixão. É como Jesus, quando estava aqui, como que ele olhava? Ele falava assim, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Jesus tinha um olhar de compaixão por todos aqueles
que estavam em erro, como se diziam, né? Clodoaldo aqui também no Instagram, Clodoaldo Castro, muito boa noite, Clodoaldo, bem-vindo. Legal, Valerinha, é isso aí, entendeu? Dizendo aqui, vou orar, né? Vou tentar. A gente precisa tentar, pessoal, a gente se conscientizar de que Deus fez assim e Deus ama esses filhos. Vamos aprender a lição, né? A Vera dizendo, essa sua explicação é ótima e grande auxílio para julgarmos menos. Obrigado, Vera, mas essa lição mesmo que a doutrina nos passa, né? A gente realmente, é o que a Vera está colocando, a gente acaba julgando menos, né? Porque nós somos, a gente julga demais, né? A gente acusa a todo instante. Então, porque na verdade, quando alguém comete um mal desse, Deus acaba se utilizando, ele acaba sendo um instrumento para que haja a justiça divina. Porque aquele que sofreu, não estou querendo dizer que está tudo certo, né? Tinha que sofrer, não é isso. Mas a pessoa que sofre uma agressão tinha uma pendência que teria que enfrentar isso. É uma situação delicada. Mas essa pessoa se liberta daquela dívida, né? Bom, o que mais aqui? Maria Regina Dutra, dizendo, é difícil, né, Regina? É muito difícil, é uma situação bem delicada, pessoal. Mas assim, eu estou trazendo aqui para a gente pensar nessa ideia, né, de mudar o nosso sentimento com relação a essa pessoa, tentar orar por eles, né? Bom, o que mais aqui? Aí eles dizem, voltando lá na questão, desculpa aí o parênteses, a gente acabou, né, saindo um pouco fora exatamente da pergunta, porque um assunto foi puxando o outro, né? Mas eles dizem aqui, quanto ao corpo humano, né, o corpo do ser humano e o animal, é muito semelhante, a gente sabe disso, o corpo do ser humano com o dos animais é muito semelhante. Agora, se comparar o espírito, aí é total diferença, como eu disse, né, o animal tem apenas o princípio inteligente, e nós, um espírito, que um dia foi princípio inteligente, mas que se já transformou-se em espírito, né? Nós vamos, eu estou falando um pouquinho aqui de princípio inteligente, eu estou até adiantando, porque nós estamos próximo dessa questão. Na pergunta número 607, aí nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a ideia do princípio inteligente, sobre essa transição, né, dos animais para os seres humanos. Nós estamos aqui na 592, mas na 607 já aborda mais profundamente esse assunto aí, tá? Porque eles dizem aqui, né, só os seres humanos podem compreender o seu destino, né? Nós temos uma ideia de futuro, de destino. Eles dizem aqui, o homem reconhece Deus como Criador, o animal não tem essa visão, esse entendimento, não consegue reconhecer o Criador, um Deus, né? Então existe muita diferença para nós e os animais, para ficar bem claro, porque muitos dizem, né, que às vezes preferem os animais. Não dá para misturar as coisas. Marcos Noronha, boa noite, meu amigo, bem-vindo. A Lúbia Faleiros, olá, Lúbia, boa noite, viu? A Rita Tavares dizendo, o respeito, né, o homem sabe porque está judiando, o animal não sabe. Então, é aí que está a diferença, né? O homem age por livre-arbítrio, por liberdade de escolha, ele sabe. O animal só agride por instinto, para se defender, para, de repente, né, para conservação, né? Instinto de conservação. Então tem realmente é muita diferença. Mas o animal, gente, a Isabela, minha filha, dizendo aqui, adora esse assunto do princípio inteligente. Que bom, é um assunto bem interessante, né, Bela? Mas a gente vai ainda falar bastante sobre ele mais à frente. Mas, gente, só reforçando uma ideia. A gente não pode, então, comparar animal e ser humano, porque o animal, vejam bem, ele não faz nada de errado como ser humano, ele só age por instinto, ele não tem liberdade de escolha nesse sentido. O animal não tem a decisão moral, né? A ética, não tem isso. Agora, pensem comigo, esse princípio inteligente que habita o animal hoje, um dia, no futuro distante, ele será um espírito, do mesmo que habita o animal. Agora, quando ele for espírito, ele pode cair tão baixo quanto aqueles que nós estamos hoje dizendo, que cometem atrocidades. Então, esse mesmo, que era um animal que não agia nada, fazia só
aquilo que deve fazer, quando ele for um espírito, ele pode cair muito baixo. Para a gente perceber que o animal não age assim, porque ele só age por instinto. Ele não tem liberdade de escolha no campo moral, entendeu? Não tem essas escolhas de perversidade ou de bondade, não existe isso no animal, tá? Então não dá para a gente comparar, essa que é a questão. O animal só age então para defesa, por conservação da espécie, para se alimentar, então ele ataca somente para isso, né? Bom, creio que deu para dar uma ideia aí, né? O que mais aqui? Vamos ver. A nossa amiga aqui, da Gotinhas de Luz, do canal Gotinha de Luz Oficial. Muito bem-vinda. Deixando aqui, passando para deixar um abraço. Um abraço para você também, querida amiga. Canal, né, da Gotinhas de Luz Oficial lá do YouTube. Já tivemos a alegria de participar na live com essa nossa querida amiga. Aqueles que não conheçam, queiram conhecer o canal. É muito interessante, tema sempre muito bom, leva convidados lá. Muito obrigado aqui pela tua presença também. Nosso amigo Geraldo Magela aqui no Face também. A Rocha Forte dizendo aqui, no capítulo 28 do Evangelho, Coletânea de Preces Espíritas, tópico 69, diz que os infratores precisam de preces por ser mais necessitados e faltar com essa caridade. Olha que legal, muito obrigado, viu, Rocha Forte? Completando isso que a gente está comentando. Está lá no capítulo que fala das preces, né? Recomendando preces, então, para esses que agem no mal, porque são realmente, né, muito necessitados mesmo. Muito legal. Muito obrigado aí por nos ajudar com essa observação interessante, viu? Ela está dizendo, é faltar com amor ao próximo. É justamente isso, né? Bom, deixa eu ver o horário aqui, mas acho que dá para ir mais uma ainda, né? Na pergunta número 593, diz assim, poder-se-á dizer que os animais só agem por instinto? Agora veja bem, a gente sabe que os animais têm instinto, agora ele está perguntando se é só por instinto, entendeu? Se ele poderia agir de outra forma também. E eles respondem, ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos agem denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então, olha que eles dizem que aí há um sistema, quer dizer, nós criamos essa ideia de que o animal só tem instinto. Nós criamos esse sistema, vamos dizer, nessa confusão. Porque eles dizem, na maioria dos animais domina o instinto, porque eles agem de forma independente da vontade, né? É um instinto. Mas, e lembrando, né, que esse instinto é uma coisa maravilhosa que Deus criou. A gente vê a perfeição da atitude dos animais que agem por instinto na preparação dos ninhos, na sua defesa, nos cuidados que tem, na sua forma de agir. É muito belo isso, porque o animal, como diz, já nasceu sabendo, ninguém ensina. Não tem isso de um animal ensinar o outro, ele já nasce com esse instinto, com essa capacidade de realizar muitas coisas, né? Mas eles alertam aqui que eles agem muitas vezes com uma vontade, né, acentuada, que demonstra uma inteligência limitada, mas é uma inteligência, né? E Kardec completa dizendo, é uma inteligência limitada a satisfazer as necessidades físicas, conservação própria. Então, assim, o animal tem uma inteligência, para a gente compreender bem isso, mas não é como a nossa, né? Aquela inteligência que planeja, que cria, que aperfeiçoa, que progride, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O João de Barro, a casinha do João de Barro é admirável, né? Que perfeição. Parece até que ele abre a portinha da casinha para o lado que não vai ter a questão dos ventos, né? Ele sente até por local dos ventos para abrir a portinha do outro lado. Então, assim, a casinha do João de Barro é uma perfeição.
Mas vocês já viram casinha de João de Barro diferente? Progredindo? Não existe, é sempre a mesma coisa. Para a gente perceber que o animal tem uma certa inteligência, mas não é no sentido de progredir, de aperfeiçoar, de avançar. Eles não ensinam um para o outro para avançar. Então é aquela inteligência limitada para as necessidades deles, né? Para a conservação, para as necessidades, para a sua defesa, para tudo aquilo que ele necessita para sobreviver. Então ele tem uma inteligência limitada a essas necessidades, mas não aperfeiçoa, não evolui, que nem o ser humano. Em cada geração a gente vê o progresso, porque é uma inteligência especial, que avança, que planeja, que se desenvolve, que se aperfeiçoa, né? Então, para a gente perceber bem que o animal tem uma inteligência, mas não é comparada jamais, né, com a inteligência do ser humano. A Rocha Forte dizendo aqui, não podemos ficar a noite toda. Está maravilhoso esse estudo. Muita bondade sua, obrigado, Rocha Forte. Fico muito feliz mesmo. Eu, que adoro falar da doutrina, né, eu ficaria aqui muitas horas. E sei que vocês também estão sempre muito interessados, o pessoal que participa aqui, sempre com muita vontade, né, de estudarmos juntos. Fico muito feliz com a sua generosidade aí, obrigado. A Rita dizendo, poxa, são tantas perguntas. A gente vai vendo que o assunto, né, vai se desdobrando aí, vai levando a uma abrangência maior e gera até uma certa curiosidade na gente, né, querer saber o que vem mais, né? A nossa amiga Lu Branco aqui também no Instagram. Boa noite, Lu, bem-vinda. Eu acho que eu vou arriscar fazer mais uma ainda, tá? Para a gente aproveitar uns minutinhos que temos ainda. Obrigado, Valerinha Nil também dizendo aqui, muito edificante. Obrigado, gente, vocês que são muito bondosos. Na pergunta número 594 é a seguinte: tem os animais alguma linguagem? Olha cada pergunta que Kardec pensava, né, para deixar bem claro, para entender cada espécie, né? A Vera também aqui, legal. Pode continuar. Então, tem os animais alguma linguagem? E eles respondem, se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Aí, bem claro. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Olha que clareza de resposta, né, que os Espíritos dão. Então está muito claro, os animais comunicam entre si, não tem dúvida, eles se comunicam. E eles ainda dizem aqui, né, dizem muito mais coisas do que imaginais. Mas a linguagem deles, lógico que não é como a nossa, nós sabemos, né? Mas eles têm alguma forma de se comunicar, certo? Então tem animais que emitem sons, né? Como por exemplo os cachorros, outros animais que emitem sons, cavalos e tantos outros, né? Pode ser aí pelo som. Mas tem animais, né, que não emitem sons. E os Espíritos dizem que mesmo esses que não têm uma voz, né, um som, eles também se comunicam. É muito bela a criação, né? Deus criou de uma forma que os animais se entendem, mesmo que não haja som emitido, né? A gente não saberia dizer como, se é por um odor, se é por uma, não sei que forma eles poderiam ter, né? Mas que eles se comunicam. Mas aqui está bem claro que a linguagem deles é restrita às suas necessidades. É lógico, eles não vão se comunicar de uma forma avançada como o ser humano, né? Eles vão comunicar-se apenas ao necessário para a sua sobrevivência, né? Para as suas necessidades. A gente sabe, por exemplo, que tem animais que têm um líder, que, por exemplo, a gente vê lá o voo de pássaros, né? Tem um que às vezes vai à frente, conduzindo, né, aquele bando. Então a gente percebe, isso aí é entendimento entre eles. Tem um que lidera, né,
A gente percebe, por exemplo, as formigas, toda a organização do formigueiro, a abelha, a formiga lá, que comanda, né, nas abelhas também. Então a gente percebe essa perfeição e existe então sim uma forma deles se entenderem, né, mesmo que não emitam sons. Então é muito belo isso, né, muito bela a criação. Mas vamos ver se tem algum comentário aqui. Maria Helena também, né, uma noite muito agradável, que bom, eu também achei, eu fico muito feliz de estar sempre nesse momento aqui com vocês. A Rita Tavares dizendo, tenho conhecimento de causa em que a pessoa judiou, ou melhor, não gostava de gatos. No final da vida dessa pessoa, né, rapaz, olha, perdeu até o ar, hein? Buscava e não tinha a questão de fôlego, que dó. Tá, no final da vida desse rapaz, perdeu o ar, né? Não tinha a questão do fôlego. Pode ser até coincidência, né? Mas então, aí, num caso desse, né, Rita, a gente não pode pensar que... A gente tem muito aquela ideia de pensar em castigo, né? A Ivani falou aqui também dos papagaios, né, que falam algumas palavras. Tem animais, né, Ivani, que imitam o som humano, né, imitam a voz, né? Mas não é questão de compreender o que fala, é apenas imitação, que estão se preparando até numa evolução aí, né? A Lu dizendo, a natureza é perfeita, é maravilhosamente perfeita, né? Então essa fala aqui da sua fala, né, Rita? A gente não pode, a gente às vezes é levado a pensar em castigo, né, Rita? A gente pensa assim, que alguém que fez uma maldade, Deus castiga, né? Vai sofrer. A gente não pode ter essa ideia de castigo. Deus não castiga ninguém. Deus educa. É muito diferente de castigar. Porque Deus, é lógico, que se a pessoa agiu mal, Deus criou uma lei chamada causa e efeito. Tudo que a gente faz volta para nós, não como castigo. Volta para que a gente aprenda que não devemos fazer isso, né? Então essa pessoa que, como você diz, judiou dos gatos, de alguma forma ela vai enfrentar uma situação a aprender que aquilo não é legal, né? Algum dia até essa pessoa pode se dedicar incansavelmente aos animais. Um dia que ela aprender que aquilo não se deve, ela vai entrar no período da reparação, né? E essa pessoa, numa vida nova, pode, por exemplo, ter uma ONG que ela cuida de gatos, de cachorro, dá vida para os animais. Vai saber se no passado ela não maltratou. Eu não estou querendo dizer com isso que quem tem uma ONG hoje, ou quem tem muitos animais, está espiando. Não é isso. Estou dizendo que é uma possibilidade, tá? Mas para a gente perceber que Deus não castiga, Deus educa, Deus concede oportunidades para a pessoa se redimir, né? Aprender que aquilo não deve ser feito. Neuza Mendes também aqui, boa noite. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso estudo, para não avançar mais de 1 hora. Como a Rocha disse aqui, eu também por mim ficaria aqui 2, 3 horas, mas vamos respeitar os limites aí para a gente também não, né, temos que ter o bom senso e equilíbrio aí. Então, obrigado, Rocha Forte, estudo maravilhoso, que bom, muito obrigado, fico muito feliz, viu? Isabela, ainda bem, né? Você com a Tetel, seu castigo. Olha a minha filha me entregando aqui, ó, no Instagram, que eu tenho uma cachorrinha, tá dizendo que eu tô reparando com ela, a maldade que eu fiz lá no passado. Pode ser, né? Hoje tem um amor imenso pelos animais, dou a vida aqui por eles, mas quem sabe, né, se no passado, o que eu possa ter feito já. Me entregando, hein, filha? Obrigado, viu? Obrigado, Cláudio. Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, tá bom? Adorei, Rita, obrigado, gente. Eu também gostei muito, viu? Agradeço muito a presença de vocês. Deixo um convite aqui para uma live no sábado, só que essa live aí é só para quem é corajoso mesmo. Fazer uma live no sábado às 7h30 da manhã, já pensou? Tem que ser forte, né? Mas se alguém quiser, eu vou postar amanhã ou hoje aí na minha página do Face, uma live lá pelo NEPV de Jesus de Barra Bonita. A gente vai falar sobre o reino de Deus. O assunto é bem interessante, dura o horário, né? Mas fica o convite aí para aqueles que forem
corajosos para acordar cedo e quiser participar conosco. Obrigado, Lu, legal, mas sempre bem-vindo a qualquer horário. Muito obrigado, viu? Divina, Isabela se redimindo aqui, né? Mas valeu então, gente. Olha, muito obrigado. Vamos então fazer uma oração final, lembrando que a nossa amiga Evani, né, pediu aqui que fosse feita também uma oração em favor do paizinho dela, né? Então convido vocês para a gente fazer uma pequena prece aqui final e a gente possa vibrar todos juntos em favor do pai da Evani. Não, legal, Rocha. Fica tranquila. Quem quiser depois ver essa live também fica gravada lá no NEP, na minha página também, tá bom? Deixa o convite só aí. Então, pessoal, vamos aproveitar esses momentos finais que a gente teve aqui, momentos tão agradáveis juntos. Eu, pelo menos, esses momentinhos aqui para mim representam um alimento para a alma, como eu sempre digo, né? Então, agradecer muito a Deus, nosso Pai, por esses minutos abençoados que nós tivemos, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina, conversando sobre a doutrina, que é tão bom falar de assuntos edificantes, né? Rogando a Deus as suas bênçãos para nosso lar, nossa família, por todos nós, para que a gente se mantenha sempre com fé, com disposição, com alegria, com amor pela vida, apesar de todas as vicissitudes, as dificuldades que a vida nos apresenta. Mas que a gente mantenha a nossa fé em Deus, porque a cada dia a gente aprende mais que Deus é o Pai infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente inteligente, que nos concede somente o melhor a todos nós. E aproveitando esse momento, então, fazendo a nossa vibração pelo pai da Evani, onde estiver esse irmão, que ele receba a nossa vibração de muita paz, que os amigos espirituais possam visitar esse irmão, onde ele se encontra, deixando as suas bênçãos, a sua luz divina, amparando a ele e a toda a família, para que possam enfrentar mais essa fase difícil. Que as bênçãos do alto recaiam então sobre esse nosso irmão, paizinho da Evani, e a todos que necessitam. Muito obrigado, Jesus, a Deus nosso Pai, por mais este momento em que estivemos reunidos em seu nome. Que assim seja. Pessoal, um abraço, viu, a todos, um abraço fraterno, muita paz. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira, então, às 20 horas, para a gente dar prosseguimento nesse assunto interessante, né, sobre os reinos, os 3 reinos, e a gente vai continuar falando, então, sobre os animais e o ser humano. Aí nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o princípio inteligente, que é muito interessante essa transição, né, que acaba acontecendo do reino animal para o reino hominal, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês, pela participação de vocês, sempre interagindo aqui, para que não fique um estudo cansativo, né? Eu agradeço muito a participação de vocês todos, pela presença sempre conosco aqui, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até a próxima semana. Até lá, pessoal!